Olá, eu sou Mônica Duarte, gerente de marketing do colégio. Estamos aqui com mais um CFC TV, um canal de comunicação criativo. E nessa roda de conversa, nós vamos ter a oportunidade de conversar sobre o protocolo de volta às aulas. Oi, sou a Alessandra Medeiros, sou coordenadora geral do Colégio Fazer Crescer e trabalho na área educacional aqui. E vou apresentar os convidados. Doutora Anuska Lins, pediatra intensivista do Hospital Esperança e do Hospital Barão de Lucena. É mãe de Amanda Lins, nossa aluna do primeiro ano do ensino fundamental, e Arthur Lins, que está no terceiro ano do ensino médio. Anuska também tem nos acompanhado nossa trajetória durante anos e sempre muito próxima, contribuindo com orientações sobre o cuidado da saúde em nossa escola. E o doutor Felipe Prohaska, que está aqui conosco, também um médico infectologista, que tem do Hospital Universitário Oswaldo Cruz e diretor do Infecto Associados do Recife e responsável pela orientação do protocolo do nosso colégio. E faz parte da nossa comissão também de organização. Então, Felipe é pai de Letícia Prohaska, aluna do primeiro ano, e a nossa futura aluninha maternal, que é Luísa Prohaska. A proposta da nossa roda de conversa está dividida em 3 blocos, sobre o protocolo exigido pelo governo do Estado para escolas, adaptado para o CFC, com características e questões muito próprias à nossa realidade. Bom, nosso primeiro bloco é: meu filho volta ou não volta? O CFC, desde 18 de março de 2020, ele não parou. Nós fechamos as salas de aulas físicas das nossas unidades do Rosarinho, mas abrimos várias salas de aulas virtuais em mais de 1.000 casas. A pergunta é: meu filho volta para a sala de aula presencial? Em julho, fizemos uma pesquisa com as famílias do CFC e o resultado é este. Observem: 66% dos pais, querem que seus filhos voltem às aulas presenciais. Aproveitando que eu tenho 3 pais aqui, nessa roda de conversa, eu pergunto: seus filhos virão para a escola assim que o governo do Estado de Pernambuco divulgar a data de retorno? Doutora Anuska. Os meus filhos irão retornar, sim, às aulas presenciais. Eu tenho um filho de 17 anos, que é do terceiro ano do ensino médio, e uma filha de 6 anos, que é do primeiro ano do ensino fundamental. Já convivo aqui com essa escola desde o início da fase escolar do meu primeiro filho. Eu tenho extrema confiança no que a escola tem a oferecer. Então, acredito que a escola está preparada para receber os meus filhos e minimizar os riscos de contaminação que, porventura, eles terão. Minha pequena Letícia vai voltar para a escola, até porque a escola tem que ser um outro pilar de comunicação, Nós temos tido os cuidados com a questão individual dela, mas tem que também ter a questão da coletividade, de como agir no coletivo. E o melhor local para isso são aqueles locais que geram o conhecimento, que servem como exemplo. Então, a escola vai ter um impacto muito positivo para ela nessa fase, até porque nós estamos passando por uma coisa nova. Nós não passamos por isso quando éramos pequenos. Porém, nossos filhos provavelmente vão passar por situações semelhantes nas próximas décadas. E eles vão ser pais melhores do que nós fomos numa crise semelhante a essa. Então, aproveitando esse momento, que vocês estão colocando que os filhos voltariam para a escola, eu queria saber, existe data para esse retorno? Há uma cobrança muito grande junto ao pessoal do governo do Estado para, pelo menos, ter uma definição de quando vai ser o retorno presencial das aulas. Há várias possibilidades. A gente já acreditava que no final de julho, início de agosto, poderia ter uma data, e as escolas já vinham se preparando para essa adaptação. Independente da data que vier a ser estabelecida, é saber que a escola já está pronta e apta para receber esses alunos, E quando sair o protocolo final do Estado, pode passar por pequenas adaptações para o que já foi montado. Mas a grande verdade é que ele foi preparado para uma série de situações. Então, da mais leve à mais rígida, há como se adaptar e há como se tornar
uma referência para minimizar os riscos da transmissão do coronavírus. E no caso, doutor, sobre as crianças que têm alguma doença, têm alguma doença crônica ou que não tenha condições de vir ao colégio nesse momento, qual seria a orientação? Veja, se as crianças têm condições que trazem riscos a ela, o ideal é que ela continue com a educação à distância, né? Continue passando por educação à distância. Inclusive, qualquer criança, independente da patologia, é sugerido que um pediatra que já acompanha, que já conhece, já sabe os seus reais fatores de risco, suas reais limitações, ele seja, junto com os pais, a pessoa a definir a necessidade ou não do retorno das atividades presenciais. No mundo inteiro, né, o percentual de crianças com doenças graves foi muito baixo, né? Existem vários tipos de doenças crônicas que poderiam limitar, né, a criança ao retorno escolar. Mas foi visto que mesmo essas crianças, na grande maioria das vezes, têm um risco muito, muito baixo de desenvolver a doença em si, o Covid mesmo, né? E de desenvolver, em especial, a forma grave. Mas aí eu reitero isso que o Felipe disse. O pediatra acompanhante conhece exatamente a condição clínica daquela criança. Então, ele é a melhor pessoa para autorizar ou não o retorno da criança ao ambiente escolar. E as famílias que têm adultos de grupo de risco em casa? Qual a orientação quanto ao retorno da criança ou não à escola? Veja, como as crianças elas são prováveis portadores assintomáticos, elas ofertam, teoricamente, um risco maior a essas pessoas que são do grupo de risco, pessoas adultas, né? No entanto, se a gente conseguir que as pessoas desenvolvam a educação de proteção, né? De chegar em casa, tirar o sapato, tirar a roupa, higienizar as mãos e logo tomar banho. Então, isso praticamente, não vou dizer que vai anular o risco, mas vai minimizar bastante. Então, o que a gente precisa é realmente criar essa educação de higiene, né? A gente tem aqui na escola crianças de 1 a 18 anos. E nessa faixa etária, como ela descreveu, seria o mesmo processo de orientação, independente da idade? Alguns critérios vão ser semelhantes para todas as pessoas, independente da idade. Fato, a higienização das mãos, o distanciamento social, o uso de máscaras, aquelas pessoas que não podem usar máscaras, pelo menos o uso da proteção facial. Tudo isso vai ser comum, independente da idade. Agora, sabemos que há particularidades, sabemos como as crianças menores precisam de mais espaço, sabemos como as crianças maiores conseguem obedecer o distanciamento, mas precisam ser mais regrados com a máscara. Então, sabemos que cada uma tem sua particularidade própria. Por isso que, por exemplo, o maternal e as crianças menores foram com estrutura totalmente nova, bem mais ampla, bem menor o número de alunos, exatamente para poder ter um controle mais efetivo desse distanciamento que elas não tendem a obedecer de forma sistemática. Lembrando que isso são barreiras. O distanciamento é uma barreira, a máscara é uma barreira e a higienização das mãos é uma barreira. Você pode até quebrar uma barreira dessa de forma sistemática, porque nada é perfeito, nada é exato o tempo todo. O importante é você não perder as 3 barreiras de forma simultânea. Que aí sim, se você perde todas as barreiras, naturalmente você vai ter a transmissibilidade. Mas você precisa ter as 3 barreiras, com a perda ocasional de um ou outro em algum momento, mas sempre obedecendo, minimizando o máximo a quebra dessas barreiras, higienizando com frequência as mãos, cobrando os alunos de usar a máscara de forma adequada. E eu vou lhe dizer, a gente vai se surpreender muito com as crianças, porque elas são muito mais sistemáticas no aprendizado. Hoje, quando eu entro com Letícia no elevador, a primeira coisa que ela faz é pisar na parte que está sinalizada onde ela pode ficar. Ela fica lá já. E não sai, só sai quando a porta abre. E quando tem alguém de máscara, já fica apontando. Alguém sem máscara, né? Já fica apontando lá, questionando. Então, as crianças muito provavelmente vão se adaptar melhor a essa situação. Agora, elas precisam de quê? Orientação e exemplo, né?
E melhor local para aprender sobre coletividade, em conviver com outras pessoas, é na escola. Qual seria o nosso encaminhamento, né? Antes tínhamos uma organização para a criança que estava com febre, como é que a gente ligava imediatamente para a família e conversava para vir buscar a criança na escola. Então, hoje, né, dentro desse cenário, dessa nova adequação, a criança com febre na escola, qual seria o nosso procedimento, quais são os encaminhamentos, o que é que a família precisa saber e a escola também? É um grande desafio, né? Porque antes era inimaginável você pensar no ano passado para trás uma escola com pessoas usando máscara, com a necessidade de higienização da mão com mais frequência, com a necessidade de uma criança ser isolada das demais. Qualquer pai, ano passado para trás, ia criticar, ia dizer que você estava causando uma situação com aquela criança desagradável, estava consternando. E agora é o inverso, todo mundo cobra uma situação, cobra uma necessidade. A verdade é que nós montamos salas de observação. Então, todas aquelas crianças que chegarem com febre, ou, porventura, apresentar febre, ou qualquer sintoma, né? Seja coriza, seja tosse, seja sintomas compatíveis com a Covid-19, ela vai para uma dessas salas de observação, onde a família vai ser contactada para poder ele só sair dela quando a família já estiver lá. E de forma bem prática, né? Isso já é comum no mundo todo, independente de coronavírus ou não. Nós estamos passando por uma fase de adaptação mais rígida, porque nós nunca nos preocupamos de forma sistemática em fazer isso. Nunca foi uma cobrança junto à família, mas precisou uma doença como o coronavírus se tornar uma realidade para que cuidados de higienização fossem feitos de forma mais adequada. Eu dou um exemplo clássico disso, são as lavagens das mãos. Eu desafio qual era o pai que sabia lavar a mão todos os seus processos. Não só lavar a mão, o dorso e a palma, e depois passar em algum lugar. Eu falo da higienização adequada, passando os 5 passos. Quem é que fazia isso de forma sistemática antes? Ou seja, nem a nossa higienização das mãos, que é o básico, era feita de forma correta. E agora, nesse novo normal, nessa nova realidade, a gente está cobrando uma orientação não só para os alunos, mas para a família também. Para a família se readequar. Para a família saber também orientar a criança como fazer da forma correta, né? Então, estamos todos nós agora aprendendo juntos, diante de uma situação que é uma catástrofe. É uma calamidade no mundo todo. O coronavírus mudou a nossa forma de ver. E eu espero, sinceramente, que esses resultados, essas mudanças, muitas se permaneçam, se torne uma rotina, vire uma constante. Essa questão de medir a temperatura é importante, porque a gente pode identificar uma doença em alguma criança, independente de se é coronavírus. Está todo mundo com medo porque pode transmitir para outras pessoas. Mas a gente tem que pensar no indivíduo também. Então, quantas pessoas poderia ser uma meningite, que é uma doença tão grave, que tem tratamento e que pode ser identificado cedo? Devido às políticas de uso de máscara e às lavagens frequentes das mãos, doenças como conjuntivite e meningite desapareceram esse ano. Mas elas poderiam desaparecer todo ano. E eu espero que isso permaneça e nós não tenhamos mais situações como, não só corona, mas meningite, diarreias, que são transmitidas pelo quê? Mão, lavagem, higienização, contato com outras pessoas. A escola terá uma planilha, né, de dados para cadastro dos alunos e colaboradores com IgG positivo. Qual a contribuição efetiva desta ação da escola? Olha, é muito importante essa questão de você saber o status sorológico, tanto dos professores como das crianças, até porque das crianças vai depender muito da aceitação dos pais em mandar os resultados, até porque, lembrando, que é um documento secreto, sigiloso, né? Não vai ficar expondo quem é positivo ou quem é negativo. Mas esses dados são importantes porque, numa situação de uma criança ter febre, numa situação de uma sala de aula ter que tomar algum tipo de atitude,
com esses dados, você pode fazer isso da forma mais precoce possível. Sempre de forma muito transparente, na verdade, né? Você tem que ser claro, objetivo, todo mundo tem que participar desses dados. Não adianta você montar um protocolo, deixar numa gaveta e o pai está em casa sem saber o que está acontecendo. Ele tem que ter noção do que está acontecendo e de como está acontecendo. E saber que as medidas são necessárias muito mais por prevenção e não por punição. Se tiver que isolar alguma sala, se tiver que isolar algum grupo, se tiver que isolar 2 ou 3 pessoas, aquilo está sendo visado como prevenção. Se houver necessidade de intervenção, a escola terá a preocupação de avisar aos pais de alunos e orientar sobre qual procedimento deve ser seguido. E sobre doenças que se confundem com a Covid, né? E vacinas também que podem dar H1N1, por exemplo, e outros cuidados para doenças de sarampo e tal. Qual seria a orientação para nosso colégio nesse momento? Olha, é a orientação do Ministério da Saúde, da OMS, que o calendário vacinal continue atualizado, né, para que você retire do nosso meio aquelas outras doenças em que a gente já tem vacina e guarde as energias para a gente prevenir e cuidar das doenças que estão mais prevalentes, né? Entre elas a Covid, bem em primeiro lugar. Então, a gente tem que manter o calendário vacinal atualizado, né? Criança, realmente, é uma gama difícil de você conseguir diagnosticar, a princípio, né? Porque ela tem sintomas muito diversos, né? Diferente, eu acho, que do adulto, criança tem muita alteração do trato gastrointestinal, diarreia, porque tem o receptor para o vírus bem presente no intestino. Então, ele pode fazer sintomas só gastrointestinais, sem febre, sem tosse, sem coriza, sem nada disso, né? E aí você pensar que a criança comeu alguma coisa que não devia, enfim. Então, tem que valorizar todos os sintomas. Nem tudo vai ser Covid, mas em tudo a gente tem que pensar em Covid, né? E aí pode ter. Hoje a gente está voltando a ter dengue, chikungunya, né? Os níveis estão aumentando, a gente está vendo isso chegando no hospital. E, mesmo assim, a gente tem que pensar Covid também, mas não pode excluir as outras doenças que estão acontecendo. Então, a criança pode ter racho cutâneo, que é mancha no corpo, pode ter, como eu disse, diarreia. Raramente tem tosse, mas também pode ter sintoma respiratório. E, muito raramente, vai ter os sintomas mais graves, que hoje já se fala, que é a síndrome inflamatória multissistêmica e uma doença de Kawasaki-like, que são doenças mais graves que vão acometer coração e todos os sistemas do corpo, mas possivelmente a criança começa com quadro febril, né? Então, qualquer que seja o sintoma, nas nossas hipóteses diagnósticas, tem que entrar o Covid e tem que entrar, óbvio, as outras doenças também. Mas, assim, não existem sintomas que digam exatamente que aquele ali é Covid, tá? Como a gente vê muito nos adultos, né, a perda do paladar e do olfato, a gente não vê em criança. Então, a gente não tem um sintoma específico que diga é Covid em criança. Bom, estamos terminando o nosso primeiro bloco, né? As aulas serão ofertadas tanto presenciais quanto remotas. É uma decisão que cabe à família, né, em consenso, né, com a orientação do seu herbiatra, do seu especialista, do seu pediatra, né, tomar essa decisão, né, e a gente vai estar aqui, né, de portas abertas, né, e também conectados para oferecer esse serviço da melhor forma. Vamos agora para o nosso segundo bloco. Doutor Felipe, como a escola e a família vão conseguir orientar de maneira eficaz os alunos em relação ao uso de máscara, higienização pessoal e distanciamento social? Esse novo normal é um grande desafio para todo mundo. E não adianta somente a escola, não adianta somente a criança. Todo mundo tem que participar desse novo normal. E não é só a escola que é um fator de risco, né? A gente fala tanto das crianças na escola, mas quando a criança desce no prédio para brincar, é um fator de risco. Quando a criança vai visitar um coleguinha ou os avós, é um fator de risco.
Quando a criança vai para o supermercado com você, também é um fator de risco. Ir para o shopping com a criança é um fator de risco. Viajar para a praia é um fator de risco. Então, essa história de você achar que só um local é mais crítico, isso é falso. Qualquer local é crítico. Eu ainda digo mais, o que você traz para dentro da sua casa também é um fator de risco. Teve gente que ficou doente sem sair de casa. Mas o que é que aconteceu? Alguém comprava a feira e deixava lá. Mas se você não guardava da forma adequada, se você não limpava da forma adequada, você acaba tendo a transmissibilidade. Então, essa história do novo normal e dos novos protocolos necessários, eles não são exclusivos da escola. Eles são para tudo agora. Nós temos que nos reinventar, porque nós não fomos educados e nem fomos treinados para isso. Nossas escolas não fizeram esses cuidados quando éramos pequenos, que é uma oportunidade que nossos filhos vão ter hoje. Então, hoje a gente tem essa preocupação de, sim, tirar o sapato fora de casa, ou deixar do lado de fora, ou se você tem medo do seu vizinho, levar ele na mão. Né? Meu vizinho está morrendo de medo das minhas coisas. Né? Ele, quando vê minhas coisas na porta, ele já dá um passo para trás. Mas você pode levar para dentro de casa, contanto que você crie uma área dentro da sua casa que seja uma área suja. Marque o xizinho vermelho lá, que é onde você vai botar a mochila, é onde você vai botar uma caixa que veio de fora, tirou o que tinha dentro do conteúdo da caixa, lá higienizou as mãos, jogou fora a caixa, higienizou as mãos, acabou. Chegou a feira, não é para jogar álcool na feira toda, mas tem forma de limpar. Tem várias formas de você limpar quando faz a feira. Se você vai separar por sacola, se você vai limpar item por item, tem várias formas de ser feito. Mas não adianta você ser crítico num ponto e aberto no outro. Você tem que se policiar agora no todo, em tudo. E imaginar que qualquer coisa que possa vir de fora da sua casa para dentro, ela é um potencial. Mas é um vírus que, se você higieniza bem as mãos, se você separa bem as coisas dentro da sua casa, você mantém sua casa protegida. Por isso que é tão importante você ter esses novos cuidados no futuro, não para esse, mas para qualquer outra doença que vier a surgir. Doutor Felipe, eu estava lhe ouvindo falar e me lembrando que aqui na escola a gente vai precisar também tomar cuidados como esse, né? E nas ações de planejamento que toda a equipe pedagógica tem feito, a gente tem tentado colocar alguns aspectos de sensibilização que vão trazer algumas indicações de uso de máscaras, né? Até a criação dos nossos mascotes, né? Que foi uma campanha muito interessante que tivemos. Então, a gente tem hoje João Sabão e Maria Pia fazendo parte desse processo, desse universo, junto com as crianças, para ensinar algumas ações novas que são implementadas e que vão chegar para a escola, né? Como chegou em casa, vai chegar também para a escola. Então, aqui, dentro do nosso ambiente escolar, que ele é coletivo, né? Como é que a gente deve proceder em relação à troca de máscaras, né? Como é que seria esse protocolo? Imagine várias crianças usando máscara ao mesmo tempo. Né? Como é que a gente vai ter o controle de troca dessas máscaras? Foi uma coisa que foi discutida no começo, foi tão difícil de imaginar. Como é que a gente vai saber que aquela criança trocou no horário adequado? Então, criamos algumas regras. Né? Quando separamos os recreios por horários diferentes, já foi para minimizar o número de crianças no ambiente de recreio, já para diminuir a frequência, a quantidade delas naquele ambiente. E a ideia foi o seguinte: a criança vai com a máscara branca para a escola. E aí, na hora da refeição, ela tira a máscara branca, aguarda num saco com um ziplock ou algum saco que tenha proteção, higieniza as mãos, tanto por ter usado a máscara, tanto porque vai comer, e ao higienizar as mãos, se alimenta, lembrando que quando a gente fala em alimentação, o distanciamento aí vai aumentar, porque a criança vai estar sem máscara. Então, para a gente não perder aquela barreira, decidimos em fazer um distanciamento de 2 metros ao invés de 1,5 metro, para ter uma proteção, uma barreira a mais, já que perdeu uma delas. E ao final da refeição da criança, ela vai usar uma segunda máscara, que aí vai ser de uma outra cor, pode ser estampada, pode ser azul, pode ser preto, pode ser de qualquer cor. Mas vai ser um ponto de controle que teremos para saber que aquilo realmente foi trocado,
E lembrando que essa é a troca mínima, né? O uso de 2 máscaras. Mas sempre é importante você ter máscaras adicionais, porque você pode molhar a máscara, você pode sujar a máscara, pode acontecer alguma coisa, e aí você ter uma, ou até mesmo 2, 3 máscaras limpas extras, não fará mal a ninguém. Nós fizemos essas máscaras personalizadas, a gente tem 3 tamanhos, né, PMG, brancas, pretas, azuis, justamente para facilitar isso. Algumas crianças que podem ter alguma dificuldade na questão da máscara, a gente observar a máscara como um componente novo do fardamento, ele não é obrigatório, né? E uma outra questão, sempre tendo um lado liso, que seja capaz da família ou escrever o nome com a Criupen, ou mandar bordar, né, personalizando aquela máscara da criança, sendo até um diferencial nesse processo dela de letramento, essa questão da letra dela do nome. Então, assim, isso é uma outra coisa que vai facilitar muito esse processo. E como a gente está tratando aqui um pouco de uso pessoal dos objetos, né, de máscara, e o material, né, o material escolar, esse uso, né, desse estojo, desses lápis, desses livros, como é que a gente poderia pensar sobre isso enquanto colégio? Esse é o grande segredo do que você traz de fora da sua casa para dentro da sua casa, né? Os cuidados que você vai ter com esse material. A sugestão que a gente teve desde o início é que nessa área do xizinho que a gente falou em casa, é onde vai ficar o sapato e vai ficar também a mochila. E aí, sempre que você for pegar um livro lá, pegar o material escolar, você tem que considerar aquele material como contaminado. E aí, vamos lá. Peguei ele, trouxe aqui para a minha mesa de estudo. Estudei, usei o livro, usei minha caneta. Lembrando que o livro não respira, o livro não transmite pelo ar o vírus. Ele transmite pelas mãos. Se você considerar que o livro está contaminado, na consideração de que ele está contaminado, a transmissão ocorre pelas mãos. Então não adianta usar máscara. O segredo é, terminou de utilizar o livro, guarda o livro, bota de volta na mochila, bota os lápis de volta na mochila, higieniza as mãos e depois higieniza a bancada que você estudou. Lembrando que enquanto está lendo o livro, não levar a mão à boca, aos olhos e ao nariz. Isso não é só em casa, isso é em qualquer lugar. Se você higieniza a mão e mata o vírus, você está seguro. Mas nós temos que nos policiar para lavar mais as mãos, exatamente para impedir a presença dele em nossas mãos. Porém, se eu chego num ambiente contaminado, peguei na mão de um amiguinho meu, que agora não pode nem mais pegar na mão, mas se eu peguei e higienizei as mãos, está tudo bem. Porém, se eu peguei, não higienizei e ficar levando para a mão, para os olhos, para a boca, leva um risco. Todo mundo assistiu filme de pandemia nesse período. E aí vê filme com ebola. Ebola tocou na mão, vai perder a mão. Esse vírus não é assim. Ele não é dessa forma. Ele não é tão agressivo e não é tão transmissível como a ebola. Ele é 4 vezes menos transmissível que o sarampo. Porém, o que é que faz dele? O que é que faz a segurança dele? Distanciamento, máscara e higienização das mãos. As 3 barreiras principais. Então, se você mantém essas barreiras, ou pelo menos uma delas, a sua chance de estar protegido é muito alta. Agora, se você rompe as 3 e de forma sistemática, fatalmente, você vai se contaminar em algum momento. Não é porque um momento que você quebrou é aquele momento. Você tem que ter a presença do vírus, uma boa quantidade, e a transmissibilidade dele, e ter quebrado as 3 barreiras. Tudo isso precisa ter acontecido para ter o contágio. Tudo isso. Então, por isso que tem que ser repetido e repetido as necessidades para ter o mínimo de barreira quebrada nesse processo. E quanto mais a gente fizer, mais isso vai virar nossa rotina, vai ficar medular, vai ficar automático. Então, se a gente não escolher só um lugar para fazer isso, porque não vai adiantar de fato, e também porque a repetição vai criando a rotina, né, vai virando medular. A gente vai conseguir fazer isso depois naturalmente. E agora é difícil, depois não será, né? Esse manuseio, né, dos copos, do recipiente, desse filtro, como seria para o ambiente coletivo escolar?
já deve ter notado que os bebedouros agora não tem mais aquela questão do uso do bico, né, onde a gente colocava a boca e tudo mais. Ele é usado exclusivamente para você colocar uma garrafa e encher de água. E a garrafa ela tem que ser de uso pessoal e intransferível. Isso já era para ser assim. Se ainda não é, agora é uma realidade perene e obrigatória. Todos nós temos que ter essa preocupação de usar ele somente para aquela pessoa. E aí, copos descartáveis, copos que você não tem mais como guardar aqui na escola, eles devem ser descartados mesmo. Assim, usou o copo plástico, tomou água, descarta de forma imediata, higieniza as mãos. E aí vamos para aquele passo. Eu tenho uma garrafa que eu trago de casa. Posso ficar usando a garrafa? Pode sim, não tem problema em usar. Mas não pode deixar ninguém manipular, ficar outra pessoa pegando a sua água. Ela tem que ser exclusivamente para esse fim. E o ideal é colocar ela num copo, beber e descartar o copo. Qual seria a orientação que a gente poderia seguir enquanto colégio em relação às famílias que vêm e qual seria? Elas vão poder ter acesso à escola como antes, né? Que muda? A escola, infelizmente, agora ela está tentando minimizar também o número de pessoas no seu interior para não haver aglomerações, né? Então, o segredo agora é que tudo vai ser muito bem esquematizado, com horários bem marcados, para poder ter controle nas salas de atendimento, para você não ter aglomerações, nem pessoas esperando, não ter pessoas a mais na sala. Então, tudo isso agora vai ter que ser revisitado. A escola tem uma vantagem, tem aplicativos, por exemplo, que você aciona um aplicativo que está chegando e já tira a criança antes e ela já está lá de prontidão, evitando aglomerações ali na porta de saída. Outra coisa que foi feita para evitar isso são saídas em horários diferentes, entradas em horários diferentes, também para minimizar o acúmulo de pessoas ali naqueles locais em determinados horários. E aí o desafio, né? Agora você vai ter que ver que para ir para o SOP, por exemplo, vai ter que ir no horário certo, com tudo bem controlado, até porque vai ter uma higienização prévia e posterior da sala, que antes não era feita de forma tão vigorosa como é feita agora. Então, muitos protocolos de segurança foram instituídos e vai parecer que os pais estão tendo mais dificuldade de entrar na escola. E estão sim, eles estão tendo, mas não estão diminuindo o contato com a escola. A escola ela permanece presente, ela permanece constante, aberta, mas ela não está podendo ser aquela escola que absorve dentro de sua casa. Ela vai ter que ir um pouco para a casa dos pais. A gente está se organizando, doutor Felipe, com essa abertura gradual, né, voltando tipo 3 séries, o ensino médio, um exemplo. Nós estamos pensando, antes de iniciar as aulas com os alunos, ter alguns dias da escola aberta de visita aos pais, que aqueles pais possam vir à escola, agendar, né, e vir à escola. Então, tem que resolver alguma questão com o psicólogo, né, não quer fazer uma marcação online, né, precisa ir na nossa loja ou no setor financeiro, ou conversar, ou alguma coisa de biblioteca. A gente vai estar montando um plantão, né, nós vamos estar montando um plantão para receber esses pais, minimizar algumas dúvidas, algumas questões, para que aquele primeiro dia de aula, que aquele pai tenha aquela preocupação, né, no retorno, de descer, saber do lanche, o dinheiro da cantina, como é que vai ser isso. É como se realmente a escola precisasse se voltar, né, mais ainda para os alunos, né, e nesse momento, essa atenção, né, dada aos pais, a gente teria que agendar, a gente teria que planejar, a gente teria que fazer antes de receber as crianças, e a gente pensa também num horário que dificulta um pouquinho para os pais, mas que vai facilitar a questão do acesso às dependências da escola, é que não seja no horário de entrada e de saída, que é o maior fluxo. Então, se a gente observar, de 9 às 11 da manhã, nossas instalações, né, da parte administrativa está muito bem mais tranquilo, né? De 2 às 5 da tarde também. Então, isso são coisas que a gente pode, realmente é um novo formato, são muitos detalhes, e juntos, né, família e escola, a gente espera que essa parceria continue sendo uma parceria de sucesso. Muita coisa vai mudar, né? Isso já está
dentro da equipe, né, dentro da equipe de funcionários e dentro da escola em relação a esses processos e essas estratégias novas que serão adotadas. E uma vertente são os funcionários que pegam transporte público, né, ou que tenham que vir de algum lugar e chegar ao colégio para executar sua atividade profissional, seja ele de qualquer área. Qual seria, dentro do protocolo, a orientação que a gente pode seguir de forma segura e transparente nesse momento, doutor? Você imagina que a gente já está preocupado com as crianças sendo um vetor dentro de nossas casas, né, e tomando essas medidas de precaução. E agora imagina para um professor que vai estar exposto para várias crianças, vai estar exposto antes de chegar na escola, vai estar exposto depois que chegou na escola. Lembrando que assim, ele só pode trazer para dentro da escola se ele não higienizar as mãos. Se ele tiver contato com o sintomático e estava sem máscara, ele precisa desenvolver a doença antes de transmitir, pelo ar. Mas pelas mãos, se ele não higienizar, ele pode ser um transmissor. Como, não só professor, como qualquer pessoa. Por isso essa preocupação grande dos cuidados antes e depois de chegar na instituição. Mas a primordial, a principal delas, é o uso de máscaras e a higienização das mãos. Nós sabemos que ônibus, metrô, eles não seguem os critérios de distanciamento. Lembra das 3 barreiras? A gente nota que essa barreira é quebrada nessas situações. Por isso que a gente orienta muito as pessoas que pegam ônibus, até os alunos também que pegam ônibus ou que vão a pegar metrô, ônibus, alguma condução, naquele momento da condução, e deve usar máscara o tempo todo, não deve tirar em nenhuma hipótese, e não deve levar a mão, a boca, olhos e nariz, que a mão nesses locais aqui é o grande transmissor. Saiu do ônibus, saiu do metrô, não espera chegar na escola. Tira o vidrinho de álcool gel do bolso, coloca nas mãos, já higieniza as mãos e parte para a escola. Então esse é o primordial para se ter um cuidado nesse tipo de enfrentamento. Lembrando que nós podemos ter essa forma de transmissão de várias formas quando a gente está no ambiente, né? Quando a gente sai de casa, só o fato de eu estar pegando nesse microfone ele pode ser um fator de contágio. Mas ao final, você vê que eu não tenho minha mão nos olhos, nem na boca, nem no nariz, em nenhum momento aqui. Mas, quando eu terminar de manipular, vou higienizar minhas mãos, vou parar de mexer no microfone e vou estar seguro novamente. Vou dar um exemplo. Esse auditório aqui é um auditório muito grande. Ele tem uns 6 por 20, vamos lá, uns 120 metros quadrados esse auditório aqui. Para eu poder contaminar essa sala pelo ar, eu tenho que colocar pelo menos 4 crianças tossindo por meia hora. Então, se eu pegar 4 crianças tossindo sem máscara, em meia hora essa sala vai estar contaminada. Se elas estiverem com máscara, essa contaminação não ocorre do ambiente. E aí outra coisa que é interessante. Mesmo que você tenha 4 crianças tossindo aqui, contaminou o ambiente. Abriu a janela, abriu as portas, teve um fluxo de ar, descontaminou o ambiente. E aí houve uma mudança também na higienização do chão. Porque se você pegar uma vassoura de piaçava, por exemplo, e limpar o chão, ela vira partícula de vírus e joga para cima. E aí toda a higienização do chão foi modificada. Toda. Em todos os setores da escola. Então, por isso que esses protocolos novos são tão importantes, porque você muda a forma de ver a limpeza do ambiente. E aí, se eu estivesse seguindo os modelos anteriores, eu precisaria de 4 crianças sem máscara tossindo para contaminar a sala. Mas com os modelos atuais, a chance de contaminar essa sala é muito baixa, mesmo com pacientes sintomáticos. E mesmo assim, a limpeza é feita de forma diferente. A higienização vai ser feita de forma diferente para garantir a segurança. A gente trouxe a proteção do hospital para dentro das escolas, né? A forma como a gente faz nos hospitais veio para a escola. Só que tem uma vantagem. Aqui não está com a quantidade de sintomáticos que está lá. Diante desse protocolo e todas as recomendações que tem, um item é sobre a aferição de temperatura assim que entra dentro do ambiente escolar.
Qual seria a orientação também em relação a isso e qual é a eficácia dessa ação, doutor? Mais uma vez, uma forma de um novo bloqueio, né? de uma observação de uma situação que possa ocorrer e que o pai não tem controle, nem o aluno. Né? Às vezes ele não nota que está com aquela temperatura e está dentro da escola. E aí é uma forma de você ter um novo bloqueio. O que estabelecemos é o que a Organização Mundial de Saúde diz. Se você tem temperaturas superiores a 37,3, ou seja, 37,5 em diante, essa criança deve ficar em observação e não deve frequentar as atividades escolares até descartar a presença do vírus. Né? Mas, como regra geral, uma temperatura pode não ser corona, mas pode ser outros vírus, que também são transmissíveis. E numa situação de tanta confusão atualmente, com tantas possibilidades de vírus, o ideal é que nós tenhamos esse confrontamento de uma forma bem mais rígida. E aí toda criança que tiver uma temperatura superior a 37,3, aí vai ficar numa sala de observação até os pais poderem levá-los de volta para casa e tomar receber as orientações devidas e tomar algum tipo de atitude, a depender da evolução do quadro. Né? Eu gosto muito de comparar essa situação com o coronavírus, do que a gente compara, por exemplo, com a dengue aqui no Brasil, principalmente aqui em Recife. A dengue é uma doença que é extremamente grave. Todo mundo aqui sabe, todo mundo convive. Ou já teve dengue, ou conhece alguém que teve. Dengue é uma doença que mata todo ano. Todo ano ela mata. Todo ano ela mata. E a forma de prevenir dengue não é repelente, é saneamento básico. E, infelizmente, nós não vamos... eu espero que nossos filhos tenham uma oportunidade de viver uma sociedade com saneamento básico para todos, para minimizar essa presença do mosquito, né? E uma doença tão grave. Só que banalizou. Todo ano a gente tem casos de dengue, todo ano morre gente com dengue, mas banalizou. É visto de uma forma... Quem é que bota repelente nos filhos? Tem quem bota, mas assim, todo dia. Quem é que tem a preocupação de ter aquele cuidado de você tentar fazer um controle do ambiente? Mosquiteiro, essas coisas. Não tem. Lógico, não é uma doença de transmissão pessoa a pessoa. É uma doença que depende de um vetor, depende de um mosquito. Um mosquito que quando pica você não sente. E aí a gente está exposto a isso todo dia. Mas a gente não cobra os nossos governos para ter um controle do saneamento básico como a gente está cobrando corona. A gente tem que cobrar não só para o corona, a gente vai ter que cobrar para essas doenças também. Né? Cobrar, isso tem que ser cobrado agora, porque eu espero muito que o corona seja um alento para que nos próximos anos, muita parte do dinheiro que foi investido agora para enfrentar o coronavírus, para o enfrentamento de uma doença tão grave, seja também para prevenir essas doenças que fazem parte do nosso dia a dia e que a gente acha que banalizou e infelizmente acontece e acha que está tudo bem. Os colaboradores, eles irão manter a máscara durante o tempo todo e vão usar o face shield, né? E aí a pergunta seria também recomendável ser obrigatório para os alunos? A gente tem algumas pessoas querendo saber se vai ser obrigatório para os alunos, né? O face shield? Sim. A máscara já comporta toda uma parte da barreira com muita eficácia. Não tem necessidade de usar. O face shield ele pode ser uma alternativa para a máscara. Tipo, aquelas crianças que têm alergia ao algodão, alergia a algum material, ou que tem algum tipo de quadro de contato com tecido que impossibilita o uso de máscara, o face shield ele pode ser usado como alternativa à máscara, porque ele gera essa proteção. Às vezes, criança asmática fica muito com aquela sensação claustrofóbica do uso da máscara, ou crianças que ainda estão em processo de adaptação. Por exemplo, minha filha, no primeiro momento com a máscara, foi péssimo para ela. Aquilo irritava bastante ela. Porém, com o face shield, ela adaptou-se melhor ao face shield, mas voltou para a máscara. Porque ela se sentiu mais confortável depois em usar a máscara do que em usar o face shield. E para crianças, tem vários face shields que são muito interessantes. Porque eles têm um distanciamento maior, uma proteção mais adequada, cobre muito bem o rosto. Para os profissionais, para os professores e os profissionais do Fazer Crescer,
nós colocamos também o face shield junto à máscara como um material a mais de proteção devido à exposição deles. Porque o profissional, a gente fala muito no aluno, mas o professor ele tem um papel de intervenção muito frequente, de chegar no aluno, de orientar. Os funcionários, sempre vai ter alguém que vai pedir informação, ele vai ajudar, auxiliar alguma criança. Então, por esse motivo, nós achamos que para os funcionários era importante e essa barreira a mais com o face shield. Com relação, doutor Felipe, à questão do distanciamento dos alunos, né, a quantidade de alunos por sala, né, a gente teve algumas visitas, né, traçou algumas metas com os arquitetos. Nossa, eu acho que o grande desafio foi a reestruturação das salas e dos ambientes, né? Porque parece ser simples botar um X no chão e dizer que tem 1,5 m. Mas a gente sabe que não é bem assim, porque cada sala tem sua peculiaridade, cada turma tem sua peculiaridade. Eu não posso considerar 1,5 m numa turma de maternal, eu não posso considerar 1,5 m numa turma de adolescentes a mesma coisa. Tem muita particularidade de sala para sala. Tem salas com janelões fantásticos, tem salas com janelas menores, tem salas que você não precisa de ar-condicionado para elas serem bem ventiladas, tem salas que o ar-condicionado ele tem um papel. Então, tudo isso foi modificado. Nós visitamos todas as salas dos 5 prédios daqui do Fazer Crescer. Nós visitamos, nós mensuramos, nós definimos quantas pessoas podem entrar em cada uma daquelas salas. Algumas salas vão ter até uma possibilidade de ter aulas todo dia, outras vão ter que ter aulas alternadas. Algumas salas vão ser criadas para poder cobrir esse excedente de aluno que sobrou de uma turma para outra. Então, tudo isso foi feito sala a sala. Não adianta dizer que houve uma receita de bolo geral, porque não houve. Todas as salas foram visitadas, todas as salas foram demarcadas e cada uma vai ter uma regra própria de funcionamento. E todas elas obedecendo critérios rígidos, não só de distanciamento, mas até de ventilação e de limpeza. Até essa preocupação nós tivemos com relação ao horário de cada um desses eventos, de como é que vai ser feito, para minimizar entre uma turma e outra. Fizemos muitas demarcações no chão, né? Muitas demarcações na entrada, na saída, no recreio, nas cadeiras. Então, nas salas de aulas, esse distanciamento ele vai estar visível o tempo todo. Porém, a criança ela tem que entender que existe esse distanciamento de forma real, de forma diária. E aí, quando a gente coloca um ponto de referência, e aí você entende que eu estou a 1,5 m de todas vocês, porque eu uso um ponto de referência. Então, eu sei que essa distância, eu não tenho treina nenhuma, mas nós sabemos que ela tem 1,5 m. E vai ser uma constante muito comum na escola esse distanciamento, seja de cadeira, de sala de aula, seja de fila por recreio, seja de entrada e saída da escola. Esse distanciamento vai ser constante, vai ser muito frequente. É como a gente falou, pode ter quebra de barreira em algum momento, mas nós estamos de máscara, nós estamos tendo cuidado de higienização. Essa quebra de barreira ela pode acontecer de forma rápida ou de uma forma mais frequente. Você não vai ter esse controle o tempo todo. Você vai ter, às vezes, uma distância menor do que 1,5 m. Mas veja que essas outras barreiras elas fazem parte. E aí mantém a proteção. Então, esse 1,5 m é o que a gente tem como objetivo principal. É o que a gente vai ficar cobrando das pessoas. Mas não é o fato da gente quebrar isso de alguma forma, mas não pode, de forma alguma, retirar as barreiras. Tirar a máscara, deixar de higienizar as mãos, partir para o toque, né, por causa dessa questão das mãos, e tentar ao máximo obedecer esse distanciamento. E agora vamos para o terceiro bloco. Qual a estrutura necessária para receber os alunos e os colaboradores com segurança? Diante da visita técnica às 5 unidades do CFC, quais os pontos positivos que facilitam este retorno às aulas presenciais? A gente teve, ao conhecer a escola, viu uma série de situações interessantes, né? Salas, por exemplo, o Ecoprédio, ele já é um projeto muito diferente. Ele já é um projeto, ele nasceu para ser uma escola. Ele nasceu para ser diferente, né? E aí o que acontece? Janelões, fluxo de ar laminar. Então, é um ambiente extremamente controlado. Inclusive, nós tivemos a preocupação de tirar uma turma de um dos prédios e trazer para cá, para o Ecoprédio, devido não só às suas salas amplas,
mas também para ter a garantia de distanciamento desses alunos. E aí o que aconteceu? Surgiu novas salas em outro prédio, o que fez com que a gente distribuísse as turmas para essas salas que surgiram. Então, saiu tendo uma série de transformações. Cada prédio ele vai ter uma peculiaridade diferente. Cada sala ela vai ter uma alteração que no final, a ideia é o quê? Obedecer o distanciamento e você ter a higienização e a limpeza de forma adequada. Então, nós tivemos a preocupação dessa transformação ser passo a passo. E aí no final englobando tudo. Individual no começo, mas no final pronta para o coletivo. Então, as salas dos professores vão ter um funcionamento diferente, vão ter uma frequência diferente. As salas administrativas vai ter controle do número de pessoas que entra, não vai poder exceder um certo número a depender da sua metragem. As salas de aulas, os alunos vão ver como elas vão estar um pouco diferentes na sua disposição, no seu distanciamento. Alguns alunos vão ganhar um prédio novo, né? Vão sair de um prédio e vão entrar em outro. Então, todas essas mudanças foram necessárias na estrutura para poder garantir essa segurança. E aí, para quem trabalha aqui também, né? Os funcionários e os professores também estão vendo essas mudanças, né? Suas salas tiveram modificações, agora vai ter essa questão do EPI, que é o equipamento de proteção individual. Então, todo esse novo ele foi montado para os dois lados, funcionários e estudantes. Haverá pias extras, dispensadores de gel? Como é que vai funcionar essas novas formas de utilização esses recursos, né, que serão necessários para a gente poder usar no ambiente escolar? Tudo foi redimensionado, né? Tudo foi trocado, aumentado a oferta. Então, vai ser frequente ver pias espalhadas pela escola. Você vai ver também dispensas de álcool gel em vários locais. Então, terão dispensas maiores nos locais de maior fluxo, principalmente entrada e saída. É um tipo de dispersão de álcool diferente da dos corredores, né? Mas o que é importante, né? Todo corredor, a partir de uma metragem, ele vai ter um dispenser lá de álcool em gel para poder garantir a higienização do aluno ao sair da sala e ao entrar na sala, sempre. Então, essa garantia de que ele sempre vai ter um ambiente controlado. E uma das formas de a gente ver se os alunos estão fazendo essa limpeza de forma adequada é o consumo. Se você notar que uma área o consumo está sendo baixo, a gente vai saber que naquela área nós vamos precisar ir lá e orientar os alunos com maior frequência. Dizer que eles estão precisando higienizar mais as mãos, que estão precisando exatamente de uma forma preventiva, né, para impedir que essa barreira seja perdida. Sobre as oficinas de esportes e sobre as atividades que são utilizadas extras no colégio, né? Principalmente as curriculares também, a educação física, né, que faz parte da nossa grade de aula. Existem várias informações, né, sobre isso. A gente tem uma organização da Secretaria de Educação que dá algum norte e orientações, mas ainda não saiu nenhum documento efetivo que diga sobre detalhes nesse aspecto. Então, já como forma preventiva, o que devemos fazer, né, em relação às oficinas, educação física, enfim. Olha, depois que vocês ensinaram educação física à distância, vai ser bem mais fácil imaginar o que fazer. Entender que alguns esportes, por serem de contato, por enquanto ainda não estão permitidos a sua prática, né? Então, apesar do nosso louvor pelo futebol, pelo basquete, essas práticas elas ainda vão ser proibitivas nesse primeiro momento. Com o transcorrer da epidemia e a sua queda, há uma tendência de reabertura desse tipo de atividade, e aí chegará sim um momento em que a gente vai poder voltar a ter esses esportes de contato, mas ainda é muito precoce para se prever uma data. A gente ainda não tem nem direito uma data estabelecida para o retorno das aulas. Então, para o retorno dessas atividades, vamos ter que ter um pouco mais de paciência, né? Você imagina que as Olimpíadas do Japão foram jogadas para o ano que vem, né? Já por uma forma de precaução para eles poderem se antever dentro do que ia acontecer com a pandemia. Foi uma pandemia muito imprevisível, então ele não podia jogar para agosto, setembro, outubro. Imagina se ele tivesse jogado para setembro.
E aí ia estar todo mundo agora agoniado, porque vai voltar a Olimpíada, vai voltar a Olimpíada, ia ficar aquela discussão. Acharam melhor, não, uma questão de segurança, vamos projetar, vamos jogar para o ano que vem, e com segurança a gente faz ano que vem. A última Olimpíada que foi cancelada foi na Segunda Guerra Mundial. Né? Quantos anos se passaram para poder ter uma situação dessa, de que não teve a Olimpíada no ano que era para ser realizada? A gente tem um funcionamento de bandejas e entregas já dentro do prédio da educação infantil, e no ecoprédio temos uma cantina que faz o fornecimento através de combos e lanches, e enfim, as crianças já servem suas próprias bandejas. E nas outras unidades temos as cantinas, né, que funcionam igual como todas as escolas. Sobre isso, né, como é que as cantinas funcionarão dentro da nossa escola? Nós visamos garantir uma forma de evitar aglomerações, né? Isso foi feito de várias formas, tanto físicas com demarcações, como também de você já ter combos previamente selecionados, já protegidos para consumo direto da criança. A criança, quando for consumir um lanche, o que é que vai acontecer? Ela vai ter que ter uma garantia de distanciamento maior, que é o que a gente já conversou antes. Ela vai ter que se distanciar por 2 metros ou mais, já que você vai perder a barreira da máscara. E essa máscara, ela vai ser guardada para a criança se alimentar e depois pegar uma nova máscara e utilizar. Por exemplo, chegou a alimentação, eu vou tirar minha máscara pela alça, vou colocar no vidrinho da máscara suja, né? Vai ter um vidrinho lá de máscara suja, achei um aqui, tem que limpar isso aqui no final da entrevista, vou higienizar as mãos. Não gasta mais do que 20 segundos em higienizar uma mão, né, de forma adequada. Vou me alimentar. Aqui a gente está numa distância de 3 metros, que a gente já mediu antes, por isso que eu estou sem máscara aqui com você agora. Terminei de me alimentar, vou pegar minha máscara nova. Né? Eu estava usando a branca e vou pegar minha máscara colorida, minha máscara de outras cores. Nota que a gente sempre pega a máscara pela alça, né, para proteger ela de ser contaminada. Higieniza as mãos novamente e segue, né, o dia. Os ambientes de recreio, parques, ficaram abertos? Como eles serão utilizados em relação aos brinquedos? Alguns brinquedos de uso coletivo eles não vão ser utilizados, eles estarão fechados, principalmente nas crianças, né, menores, porque você não tem como higienizar aquilo de forma sistemática e pela frequência. Foi combinado com os professores de se criar brincadeiras que garantam o distanciamento. Então, vão ter algumas brincadeiras com bambolês e outros objetos, sempre mirando a questão de você ter o distanciamento e não ter o contato das crianças, já que no recreio não tem como controlar eles correndo tudo ao mesmo tempo, né? Vão tirar os velocípedes deles, eles vão ficar tristes, mas vão ter outras brincadeiras que vão ser mais corriqueiras, pelo menos nesse período, né, de pandemia. No tocante de salas maiores, nós tivemos a preocupação de recreios e horários diferentes, já para minimizar o risco de aglomerações. Mas a ideia também de ter algumas salas tendo acesso à quadra, mas não para esportes, e sim para garantir distanciamento. Acho que a gente vai voltar a brincar feito os nossos pais, né? São muitos ambientes, né, dentro da escola, e fora a sala de aula, parques, quadras, né, cantina, e outro também banheiro, né? Banheiro também, a sala de artes, a biblioteca, são lugares frequentados, né, pelos alunos e utilizados. Esse procedimento coletivo de entra e sai, de como é que a gente vai funcionar nesse sistema de banheiros também, doutor? Os banheiros eles foram modificados, né, para garantir também esse distanciamento de 1,5 m. Algumas latrinas vão ficar fechadas para você ter garantia do distanciamento entre elas. E pias também. Não vai ter aquela pia lado a lado, porque você teria aglomeração ali com distanciamento menor de 1,5 m. Então vão ter pias que vão ser fechadas também.
Biblioteca é um grande desafio, né? Nós estávamos conversando muito sobre isso. Há protocolos de segurança para garantir a segurança na biblioteca. Talvez não abra no primeiro momento, talvez abra no segundo momento, mas ao abrir já se criou um protocolo para livros que você só vai manipular individualmente. Manipulou um livro, uma criança pegou um livro, mesmo que só tenha pego ou folheado, esse livro vai ser isolado numa caixa, onde ele vai permanecer isolado por 5 dias. Já trabalhando isso, vai ter uma caixa para segunda-feira, uma caixa para terça-feira, uma caixa para quarta-feira, e só retira esses livros dessa quarentena posteriormente a 5 dias para ir voltar às prateleiras. Então, mesmo abrindo as bibliotecas, as regras que elas vão seguir também são rígidas. Cada ambiente ele criou uma regra nova. Cada ambiente ele vai ter uma peculiaridade diferente. Ele pode até abrir em determinado momento, mas seguindo novas regras. Ele não vai ser da mesma forma como era antes, que a gente abria 10 livros, 15 livros, folheava todos e botava de volta. Agora é diferente, esse controle vai ser rígido, até porque o acesso à biblioteca ele vai obedecer um número prefixado de alunos ali no seu interior. Não vai entrar 10, 15 alunos ao mesmo tempo. O controle é muito mais rígido. Na porta da biblioteca já vai ter dizendo quantos alunos podem entrar. E vai ter esse controle. A gente vai saber quantos estão ali dentro. E dessa forma tem um controle de qual livro ele manipulou e como a gente vai isolar esse livro ou não. Entendeu? Então, cada local foi muito bem pensado numa estratégia em que, se houver a necessidade dele ficar aberto, como ele vai funcionar. Por exemplo, sala de artes, eu não posso mais trabalhar com sala de artes, eu com pincéis coletivos, tintas coletivas. Há a possibilidade de usar a sala de artes? Até há, trazendo seu material próprio, isolado do seu material próprio, tendo cuidado com o seu material próprio, vai ser uma atenção muito mais redobrada. Mas se quiser que ela funcione, há possibilidade, mas com regras rígidas. Então a gente já determinou todas essas regras para se abrir em algum momento, independente da fase, já seguir esse novo modelo de rigidez, independente do corona. Diante de tudo que a gente conversou aqui nesse momento, eu queria ouvir uma palavra final de vocês em relação a esse retorno às aulas, né? Todas essas expectativas que temos enquanto alunos, professores, funcionários, pais. Então, qual seria uma mensagem final que a gente poderia dar agora de estímulo, de ânimo para esse retorno? Ver esse esforço em trazer segurança aos funcionários, que a gente é sempre grato a eles por todo o crescimento dos nossos filhos aqui dentro, né, aos nossos filhos, né, e todo esse aprendizado que não vai ficar só na escola, isso aqui vai sair daqui e vai ensinar lá fora a todos os cidadãos. Nós, como cidadãos, como seres humanos, a gente tem que reaprender, né, muita coisa a gente não estava fazendo correto e a gente precisa aprender a fazer correto, tornar isso rotina e melhorando a cada dia. Então, a gente vai precisar sair da nossa casinha e enfrentar o mundo com segurança, né? E a segurança é tudo isso que a gente vem estudando até agora. Doutor Felipe. Essa fase de transformação é uma fase muito difícil, né? Nós saímos de uma zona de conforto. Essa zona de conforto ela precisou ser vencida nessa luta contra o coronavírus atualmente. E eu acredito que algumas medidas devem ser permanentes, devem se tornar perenes. Nós realmente precisávamos sair da caixa, nós realmente precisávamos sair da zona de conforto e reconhecer que muita coisa era feita de forma errada. E agora é uma chance de se cobrar esse novo normal de forma mais constante, de se cobrar esse cuidado, essa questão sanitária e sanitizante, de forma mais ampla, mais constante, não só na escola, mas em todos os ambientes que nós frequentamos. Foram meses muito difíceis esses do coronavírus. Nós mudamos bastante nesse período. Nós vamos mudar ainda mais agora. As escolas vão reabrir em algum momento e elas vão ter que servir como uma fonte de apoio para as crianças e para os pais também. E eu acredito que sim, nós devemos ter outras pandemias como essa no futuro,
e que também nossos filhos vão estar muito mais preparados para esse enfrentamento, porque eles vão vivenciar isso. Eles vão saber o quanto aprenderam nesse momento para o enfrentamento de uma nova crise. Quando eu era médico residente, foi a pandemia do H1N1. Então, eu aprendi muito a enfrentar o que o H1N1 foi naquela época. 10 anos depois, somente 10 anos depois, nós estamos enfrentando agora a epidemia do coronavírus. Eu trago muita coisa que eu aprendi naquele período para o enfrentamento atual. Muita coisa do que se acertou e também do que se errou. Daquele período foi trazido para cá. E acredito que sim, nossas crianças, frente a toda essa dificuldade que passamos nesse momento, foi um período de crescimento para elas também, de valorização. Porque ficaram muito tempo em casa e vão valorizar mais a família que tem. Ficaram muito tempo longe dos amigos e vão valorizar os momentos que tem com eles. E o mais importante, vão aprender a viver em coletividade, respeitando e preocupado com o próximo nessa retomada. Então, acredito que toda essa fase de dificuldade que nós estamos passando agora, ela vem a parte ruim, que é o que estamos vivenciando, mas vai vir também a parte boa, que é o que nós vamos aprender a fazer de certo e também a não repetir erros que ocorreram nesse período. Para finalizar, eu queria agradecer, em nome do Colégio Fazer Crescer, a participação do Dr. Felipe Prohaska, a participação da doutora Anuska Lins, né, em nosso CFC TV. Agradecer também a todas as pessoas dos bastidores, né, que contribuíram e trabalharam nesse projeto. Fazer Crescer tem um time de colaboradores, de prestadores envolvidos, comprometidos em servir e cuidar do outro. Amamos o que fazemos. E até o próximo CFC TV.